Fala, galerinha, como que vocês estão? Mais uma vez, sou o Luiz. Atualmente, na gestão de 2018, eu sou presidente do Conselho da Rio Júnior, conselheiro da Brasil Júnior, representando a gente lá na Brasil Júnior, né? Fazendo parte da BJ como conselheiro. E esse vídeo eu tô gravando para falar sobre a batalha Mais Fortes. Aí você tá vendo aí o comitê de redes aparecendo, é porque o comitê de redes trabalhou com duas batalhas, a Batalha Mais Fortes e Conectados. Foi o comitê que eu fiz parte do Futuro do Médio, mas eu vou dividir o vídeo em dois. Primeiro a gente vai falar do Mais Fortes, em outro vídeo a gente vai falar do Conectados para os vídeos ficarem rapidinhos, tá bom? E aí quando a gente olha, né, para a Batalha Mais Fortes, a gente fala de potencializar os resultados das instâncias, tornando as instâncias mais maduras, considerando seus desafios. Vocês lembram no vídeo passado que eu falei, né, que a gente oficializa as instâncias, né, então as federações, os núcleos, na estratégia da rede, coisa que a gente não tinha no planejamento estratégico passado, que a gente falava de Brasil em rede, a gente falava de mais EJs, a gente falava de estar no país inteiro, a gente falava de autocrescimento na visão, né, mas os objetivos estratégicos a gente não trabalhava os resultados das instâncias. Né? Isso foi uma grande diferença que a gente trouxe, porque a gente entendeu nesse ciclo o papel fundamental que as instâncias têm, não para que as coisas aconteçam, para que as EJs tenham resultado, mas para catalisar os resultados das EJs como lugar para alinhar, como lugar para as EJs se conectarem, como lugar para as EJs conseguirem estar formando cada vez melhores empreendedores. Então a gente trouxe para dentro da estratégia da rede as instâncias com a batalha mais forte, beleza? E aí, antes da gente partir, né, exatamente para o que foi construído em si, né, a Batalha Mais Fortes, ela foi para a gente começar a entender isso, a gente começou a entender como que a gente trabalhava hoje, hoje já com as instâncias, né? Na Brasil Júnior, existe uma área, a Brasil Júnior esse ano, na verdade, foi na primeira RP que a gente teve lá em janeiro do Conselho BJ, a gente deliberou a nova macroestratégia da Brasil Júnior. Hoje a macroestratégia da Brasil Júnior eu trabalho com federações. Antigamente eu trabalho com federações e EJs 4 e 5, a macroestratégia. A BJ continua trabalhando com EJs, mas o grande norte dela é trabalhar com federações, né? E aí a gente tem o suporte às federações e tudo mais, que tem uma mandala, e aí o que é a mandala, né? A gente olha para as federações com três olhares, né? A gente olha para a federação com relação à expansão, ao crescimento no número de EJs, a gente olha para a federação com relação a melhores EJs, né? Então, de fato, tendo EJs de alto crescimento, EJs de alto impacto, a gente olha para a federação em questão de sustentabilidade. Muito alinhado com o nosso planejamento estratégico da federação, né? De olhar para mais melhores CJs e ter uma sustentabilidade financeira, né? E aí, pô, mas será que só isso, né? Se a gente só tá olhando para a maturidade da federação e entendendo como ela consegue trabalhar com a sua rede é suficiente? E aí uma coisa que norteou muito a nossa discussão foi, pô, o que diz que a gente tem uma instância mais forte? Para a gente diz que a gente tem uma instância mais forte quando ela é uma instância madura, logo, ela é uma instância sustentável, que tem uma boa sucessão, que tem bons líderes, que consegue ter um time que tem uma boa rotina, que entrega resultado e que gera valor para a sua rede. Mas maneiro, a gente pode ter uma federação que roda pra caramba e uma rede com baixos resultados. Pô, então a federação não está cumprindo o papel dela de potencializar os resultados da rede. Beleza, então a gente também precisa dos resultados da rede, né? Mas a rede pode ter resultados sem instância. Então a gente viu que para a gente considerar uma instância mais forte, a gente precisa que a instância ela tenha maturidade e uma rede forte. Por isso, os indicadores, quando a gente fala do mais fortes, é a gente olhar para resultados da rede, e aí coisa maneiraça, a gente traz para dentro da estratégia da rede os projetos de cada rede, né, os projetos de cada federação, a gente traz para dentro da rede o indicador de faturamento da rede. Não sei se vocês lembram, no planejamento estratégico da rede passado, no que a gente vive hoje, por mais que a gente tenha lá os 33 milhões, os 18 mil, isso não é objetivo estratégico. Se vocês lembrarem também, quando a gente fala da nossa estratégia enquanto federação, quando a gente fala do 4 milhões e 2 mil, isso não é objetivo estratégico, são indicadores que a gente acompanha porque são muito importantes, a gente tem meta, porque eles passam um estímulo muito legal. Mas a gente trouxe isso para dentro, porque a gente entende que para olhar para se uma instância está conseguindo ter resultado, ela precisa ter resultado com todas as suas empresas juniores, e agora a gente vai ter o indicador de resultados da rede Brasil, que se desdobra em projetos da rede, faturamento da rede.
e aí isso também vão ter dentro das federações, mas aí entra na parte de evolução das instâncias, né? E quando a gente olha para a evolução das instâncias, e a gente está falando de federações de autocrescimento e núcleos de autocrescimento, a gente vai ter esse trabalho sendo feito de algumas formas. Primeiro, a gente vai ter de fato, né? Pô, essas federações, as redes dessas federações e núcleos precisam ter resultados, então a gente vai estar olhando para projetos projetos da federação, faturamento da federação, projetos do núcleo, faturamento do núcleo, para ver se eles estão gerando resultado, mas também olhando para a maturidade dessas instâncias. E a maturidade dessas instâncias vai ser trabalhada hoje. O que a gente já tem é a mandala das federações 3.0, que já está sendo rodada. Eu respondi, inclusive, hoje uma, porque a gente vai ter o BJ Imersão. A gente vai ter a mandala, que basicamente ela é um gráfico redondo, que isso vai vir no planejamento estratégico da rede, ou como estrutura de apoio, eu vou mandar para vocês, mas é um gráfico de dispersão, né? Que você faz uma teia, tu dá uma nota, o time inteiro responde dando uma nota de 1 a 5 em alguns indicadores, sai esse resultado, a federação vai ter que crescer, por exemplo, em relação a isso. A gente vai ter um índice de mensuração das instâncias, né? Pô, a gente tem um índice de cluster hoje, já que a gente vai estar olhando para a maturidade de federações, talvez faça sentido a gente estar olhando para algum índice, né? Então a gente vai começar a trabalhar com um índice também que está sendo desenvolvido, que está quase fechadinho, que é do meu comitê, e aí a gente vai ter essas vertentes, né, para o trabalho com as federações. Então a gente vai estar olhando tanto a maturidade delas, por meio da mandala, que aí a mandala foi muito baseada em conceitos de blitzscaling, foi muito baseada no Reinventando as Organizações, que é um livro que eu super recomendo de vocês lerem para o futuro das EJs de vocês, e que baseou muito em como a Rio Júnior começou a trabalhar, e que olha muito para... Lembra que eu falei, eu acho que isso no último vídeo, agora há pouco, a gente olhar de fato aí para, por exemplo, as lideranças. Pô, a gente tem lideranças que conseguem engajar seus times, a gente tem lideranças... O time da federação entende o propósito, a gente consegue ter um time que produz, a federação trabalha pelo seu propósito, com valores alinhados, ou ela trabalha para gerar resultado? Ou a federação ela ainda é uma federação muito nova que trabalha para existir. A gente tem um bom relacionamento com os stakeholders, como que é isso? A gente se relaciona com os stakeholders gerando valor de forma mútua, ou a gente ainda é aquela parada que entrega demais e recebe pouco, ou recebe muito e entrega pouco? A gente ainda não sabe como gerar esse valor. Então a gente começa a olhar para a federação em todos esses aspectos. Para pensar em como que a Rio Júnior é hoje, né? Então a gente tem área de comunica, a gente tem FE, pensa em tudo isso, né? Comunica está aí no relacionamento com os stakeholders do MED, passar os estímulos e tudo mais. Formação empreendedora, em construir esses estímulos para a gente formar melhores empreendedores e tudo mais. Pô, como que tudo isso se correlaciona com um todo, né? Será que a gente tem maturidade nesse trabalho? Basicamente, a gente definiu a mandala das federações para conseguir ver isso. E o índice, ele junta, ele é aquela parte mais externa, né? Então a gente olha para EJs, a gente olha para autocrescimento, a gente olha para o número de EJs, a gente olha para o tamanho de rede, a gente olha para algumas coisas que dizem, pô, é aquela máxima, né? Eu posso faturar 100 mil na minha empresa júnior tendo 100 pessoas, mas eu posso faturar 100 mil tendo 20. Então, pô, quem é mais maduro aí, quem está de fato conseguindo tá promovendo uma melhor vivência empresarial, a gente fez alguns paralelos em relação a isso para definir o que é uma instância mais forte, beleza? E aí, olhando para esses dois indicadores principais, resultados da rede, evolução das instâncias, né? Então, resultados da rede, olhando muito para eu preciso ter uma rede boa para falar que eu sou uma federação boa, mas eu também preciso evoluir. Eu preciso estar evoluindo em maturidade, estar fazendo produtos que gerem cada vez mais valor, ter um time cada vez mais alinhado, ter lideranças cada vez mais alinhadas, que entendem o propósito do movimento, que passam isso adiante, que tem uma boa cogestão e tudo mais. E a gente olha para tudo isso, para projetos da rede, para faturamento, autocrescimento das federações e núcleos. E aí, essas são as métricas, né, e metas. O indicador é resultados da rede, a métrica dos resultados da rede é projetos e faturamento. Em 2019, finalzinho do ano que vem, a gente quer ter no Brasil 27 mil, projetos 50 milhões. E lá em 2021, a gente quer fechar 2021 com 80 mil e 180 milhões. Não sei se vocês lembram, vídeo passado, se a gente simplesmente projetasse, sem considerar análise histórica e tudo mais, a gente chegaria em 300 milhões e 100 mil, baseado só no fator ousadia dos empresários juniores. Evolução das instâncias, federações de alto crescimento, a gente fechou o Brasil, agora a gente está com 27, então a gente quer que no final do ano que vem a gente tenha primeiro 19 federações de alto crescimento, muito entendendo a realidade de todo mundo hoje, e como tem sido o trabalho, mas a gente quer até o final de 2021 ter 23 federações de alto crescimento, e o núcleo de alto crescimento está só com esse asterisco aí, porque trabalho com núcleos é uma coisa que está mudando muito, o cenário de núcleos está mudando bastante, tem núcleo surgindo, tem núcleo sumindo, por exemplo, São Paulo que está cortando para surgir mais, então
esse número de núcleos ele ainda vai ser feito uma projeção melhor quando a gente estiver definindo estratégia no final do ano. Não sei se vocês lembram também, quando a gente olha para esses indicadores, quando a gente olha para a parte de cima de resultados da rede, isso são os indicadores da Rede Brasil. São metas que estão estabelecidas, definidas e ponto. Já foram deliberadas, estão fechadas. Embaixo também, evolução das instâncias. São metas que foram definidas e ponto. De federações de núcleos ainda vai ser revisado. Mas, o que é ser uma federação de alto crescimento? Quanto eu vou crescer em projetos? Quanto eu vou crescer em faturamento? O quanto eu vou crescer lá? O quanto eu vou melhorar na mandala? O quanto... Tudo isso vai ser definido pela federação. Não sei se vocês lembram, responsabilidade sobre os fins, liberdade sobre os meios. Então, essas metas são as metas que a gente olha e fala. 23 federações de alto crescimento no final de 2021. Isso significa que a Rio Júnior vai ter que crescer tantos por cento, porque a estratégia da rede está dizendo isso? Não, a gente vai definir isso junto. Beleza? E aí, pô, essa construção da estratégia da Rio Júnior vai ser feita no finalzinho desse ano ainda. Muito bom. Mas sobre o Mais Fortes é tudo isso, né? Então a gente agora está entendendo que o que Batalha Mais Fortes mais agrega para o planejamento estratégico da rede, olhar para as instâncias como fator crucial e fundamental para a gente conseguir potencializar os resultados da rede. E a gente para olhar para isso, olhando para duas vertentes, tanto a maturidade das instâncias quanto os resultados das suas próprias redes. Porque a gente acredita que essa duplinha, uma instância madura que tem uma rede forte, significa que, de fato, você está sendo uma instância mais forte. Beleza? E aí é tudo isso, qualquer dúvida que vocês tenham, é só me procurar. Essa era a explicaçãozinha básica sobre isso. Próximo vídeo vai ser sobre o Mais Conectados. Grande beijo. Foi um prazer compartilhar um pouquinho da estratégia da rede com você.